Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Antes de falar sobre o livro, eu quero falar um pouquinho sobre a Delia Owens. Ela é uma autora, na verdade ela é uma cientista e que agora virou escritora. Ela já tem mais de 70 anos. Ela nasceu no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, mas atualmente ela mora em Idaho. E pelo que eu entendi, ela conduz uma pesquisa aí sobre a vida natural em alguns países africanos e tudo mais. Acho que é Zâmbia o país. E basicamente, sei lá, eu gostei dela, assim, eu simpatizei com ela, com a autora. Eu decidi olhar o Instagram dela e, assim, é bem fofo, assim, porque o Instagram dela, tipo, em todos os posts que você entra, dá pra ver que é basicamente tudo só sobre o livro, assim. Eu acho que realmente dá pra ver que foi um projeto que ela colocou muita energia, assim, que ela pôs muita dedicação nele. Então eu achei a autora bem legal, assim. Eu só queria fazer esse adendo um pouco sobre ela. Um Lugar Bem Longe Daqui é o livro de estreia da Delia Owens. E ele já foi, assim, gente, um sucesso estrondoso. Ele vendeu mais de 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Ele foi o livro mais vendido do ano nos Estados Unidos, tanto em 2019 quanto em 2020. Ele foi um livro, assim, que ele dominou os charts literários ao redor do mundo inteiro, assim, em todos os países que você pensar. Ele foi eleito livro do ano em alguns lugares, por exemplo, como na Irlanda, em Taiwan, ele foi eleito livro do ano também. Ele foi um livro que teve os direitos vendidos para o cinema, então ele vai virar um filme. E tudo isso, assim, sem contar a incrível performance dele na lista do The New York Times Bestseller List, que para quem acompanha o mercado literário, esse eu diria que é o principal chart literário, pelo menos no Ocidente. É tipo assim, é realmente a maneira de você medir quais são os livros que estão, tipo assim, indo muito bem. E esse livro, ele ficou em primeiro lugar por 32 semanas não consecutivas. Eu lembro que ano passado eu acompanhei muito o chart, né? Eu entrava sempre e várias semanas realmente ele estava lá em primeiro lugar. Ele já completou 118 semanas no chart, então assim, é realmente sabe, é realmente incrível, assim, ainda mais considerando que é um livro de estreia, né? Então é realmente um livro que foi muito bem, foi muito aclamado. E sobre o que é esse livro, né? Qual que é a história desse livro? Esse livro vai contar pra gente a história de uma menina que se chama Kia, que nasceu e mora num pântano perto de uma cidade chamada Barclay Cove, na Carolina do Norte. Eu dei uma procurada e eu não achei nenhuma Barclay Cove na Carolina do Norte. Então, assim, eu olhei no Google Maps e realmente não achei. Eu achei em outros estados lá dos Estados Unidos, mas na Carolina do Norte, em específico, não achei. Então, não sei, talvez tenha sido a autora que criou aí essa cidade só pra história mesmo. E eu falei que ela nasceu e mora no pântano, né? E é basicamente essa que é a grande diferença dela em relação às outras pessoas. A família dela morava nesse pântano, que na verdade a gente não vai chamar de pântano, a gente vai chamar de brejo. E basicamente a família inteira morava lá, eles moravam num barracão. Só que tinha um problema, que era que o pai dela era muito, muito, muito abusivo. Ele era assim, Chernobyl mesmo, ele era tipo assim, muito, 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 uma pessoa muito tóxica, uma pessoa muito ruim, né? E aí ele batia na mãe, ele batia nas irmãs, batia na própria Kia, batia nos irmãos. Então, assim, ele era realmente uma pessoa muito abusiva, ele tinha um problema seríssimo com álcool. E basicamente o que acontece é que as pessoas encontram como solução para aquilo, como a solução para se livrar do pai abusivo, irem embora. Então a mãe da Kia vai embora, depois as irmãs mais velhas vão embora, o irmão mais velho vai embora, até um determinado momento que fica só a Kia com um outro irmão que era mais próximo da idade dela, aí ele vai embora também, fica só a Kia com o pai, até um determinado momento em que o pai também vai embora, e aí a Kia fica sozinha. E é muito chocante, assim, porque a Kia ela é uma menina de menos de 10 anos, então ela vai ter que aprender a sobreviver sozinha num pântano, tendo menos de 10 anos, sabe? Então, assim, isso é uma coisa realmente muito séria. Bom, ao mesmo tempo que isso acontece, toda essa história, né, a história começa no ano de 1954. E em 1969, o garoto mais popular da cidade, que se chamava Chase Andrews, é encontrado morto perto de uma torre que ficava lá no pântano. Tipo assim, não ficava na região do pântano onde a Kia morava, mas ficava no pântano de qualquer maneira. E ele é encontrado morto perto dessa torre. E, obviamente, todo mundo na cidade vai acusar a Kia, já que ela era uma pessoa que as pessoas na cidade tinham muito preconceito contra, assim, as pessoas tinham um preconceito gigantesco contra ela. Então, basicamente, essa é a história do livro. Mas é importante lembrar que
o livro é contado em tempo psicológico. O que isso significa? Isso significa que a linha de tempo do livro, a linha temporal do livro, ela não é certinha. Tipo assim, ela não começa em 1954 e vai indo bonitinho até chegar em 1969 e aí começa o mistério. Não é assim que funciona. Então, tem às vezes um capítulo que é em 1954, aí o capítulo seguinte já é em 1969. Aí o terceiro já volta pra 1955. Então assim, basicamente é isso. O livro ele vai e volta. É basicamente essa foi a estratégia que a autora encontrou de contar a história. Porque dessa maneira, o que ela conseguia fazer era que ela ia, tipo assim, você vai acompanhando a evolução da Kia no brejo, né? Você vai acompanhando a evolução da Kia como uma pessoa que tem que morar sozinha, como uma pessoa que tem que se virar, que tem que conseguir a própria comida e tudo mais. E ao mesmo tempo acompanha a evolução do caso, né? A evolução da resolução do mistério. Então é basicamente essa a forma que a autora encontrou. Porém, eu vou falar pra vocês não desistirem do livro por causa disso. Eu sei que tem muita gente que quando fala que o tempo do livro é psicológico, muita gente já assusta, fala que não vai querer ler, mas nesse caso aqui é super, super simples, porque a autora, ela coloca antes de cada capítulo em qual ano ele se passa. Então é muito simples, tipo assim, é realmente muito, muito simples. Assim, eu realmente acho muito difícil alguém se perder, porque é um tempo psicológico, mas é um tempo psicológico que, igual eu falei, ele é bem explicadinho, ele é simples, não precisa ter um raciocínio lógico muito grande, é fácil de entender. Então vamos agora finalmente para qual é a minha opinião sobre o livro. Olha, eu dei uma nota de 4 estrelas no Goodreads, de 5 que eu poderia dar, mas na verdade eu acho que o correto seria 4,5. É porque assim, no Goodreads não tem como você dar essas notas picadas, tem que ser 1, 2, 3, 4. Então assim, eu acabei dando 4, mas eu acho que talvez seria 4,5. Eu primeiro vou falar o que eu gostei para depois falar o que eu não gostei. Então o que eu gostei? O que eu gostei foi o seguinte, esse livro, ele fala sobre um tema, ele tem como tema principal um assunto que é muito importante, um assunto que é muito comum, um assunto que é muito atual e que eu sinto que é um assunto que não é tão falado assim, que é a solidão, né? Eu acho que em todos os momentos da vida, qualquer pessoa já se sentiu excluída, assim, né? Qualquer pessoa já se sentiu fora do grupo, né? Já se sentiu isolada, já se sentiu sozinha, né? E eu acho até curioso eu estar fazendo esse vídeo literalmente no dia, na semana que estão acontecendo todas as tretas, todas as confusões em relação à saúde mental e à solidão lá no BBB, né? Que a gente vê que tem participantes excluindo outros participantes do convívio social na casa. Então, assim, né? Carol Conká tá excluindo o Lucas Penteado. Então, assim, é uma coisa que eu acho que é até curioso eu estar fazendo um vídeo justamente nessa semana. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que talvez o grande tchan do livro, por que esse livro toca em muita gente, é porque todo mundo já se sentiu excluído em algum momento da vida, sabe? Todo mundo já se sentiu sozinho, todo mundo já se sentiu perdido. E a Kia, o que acontece com ela é que ela tem que morar sozinha, sabe? Ela não tem ninguém pra aconselhar ela. Então, quando ela fica feliz, ela não tem ninguém pra dividir a felicidade. Quando ela fica triste, ela não tem ninguém pra desabafar. Entendeu? Quando ela fica com raiva, ela não tem ninguém pra, tipo, ajudar ela. Quando ela passa um aperto, ela não tem ninguém pra ajudar ela, entendeu? E isso, às vezes, não é só em questões emotivas. No caso da Kia, nem sempre é só relacionado às emoções dela. Por exemplo, às vezes coisas biológicas. Então, assim, na primeira menstruação dela, sabe? A mãe dela não tava lá pra orientar ela em relação ao que ela deveria, como ela deveria proceder, né? E, assim, né? Orientar e tudo mais, que eu imagino que deve ser uma coisa bem importante, assim. Mas é isso, assim, eu acho que o livro, ele é muito importante nesse sentido, ele é muito necessário nesse sentido, porque ele fala da solidão, eu sinto que ele fala da solidão meio que sem filtro, assim, porque é realmente isso, assim, todo mundo abandona a Kia, não existe uma pessoa que não abandonou a Kia na vida dela, assim, às vezes, igual eu falei, a família dela abandonou ela, aí quando ela consegue ter um relacionamento amoroso, esse relacionamento amoroso também não dá muito certo, então, assim... Enfim, ela sofreu muito com a solidão ao longo da vida e eu acho que esse é o principal, a principal preocupação do livro é justamente discutir isso e eu acho que faz isso muito bem. Até porque, igual eu falei, toca em todo mundo. Eu acho que todo mundo, de certa maneira, se identifica um pouco com a Kia. Tem uma frase, inclusive, que é mais pro final do livro, eu não vou falar quem falou, mas uma pessoa, ela vira e fala assim, será que nós excluímos ela porque ela é diferente? Ou ela é diferente porque nós excluímos ela? Então eu acho essa frase muito
assim, sensacional, sabe? De pensar que às vezes o diferente, ele é diferente justamente porque ele tá excluído. E não o contrário, né? Não é que ele foi excluído porque ele é diferente, é que ele é diferente porque ele foi excluído. Eu acho que isso é que talvez seja uma coisa que pese bastante. Além da solidão, o livro ele também fala sobre alguns assuntos interessantes, sobre alguns assuntos importantes que eu, pelo menos, acho que valeram a pena ser discutidos. Então é lógico que ele fala sobre amor, né? Porque, igual eu falei, tem um relacionamento amoroso, tem um triângulo amoroso nesse livro. A gente fala sobre o conhecimento, sobre a educação. Então, como que o conhecimento, o que é conhecimento, às vezes, assim, varia, né? Depende do ângulo que você tá olhando. Então, assim, eu tenho certeza que, por exemplo, muitas crianças sabem ler e escrever, mas pouquíssimas crianças, por exemplo, se fossem abandonadas na natureza sozinha, conseguiriam sobreviver. A Kia, ela não sabia ler nem escrever, mas ela conseguia sobreviver na natureza sozinha. Então, assim, você vai falar que a criança que sabe ler e escrever é necessariamente mais inteligente do que a Kia? Não sei, entendeu? Porque, igual eu falei, o conhecimento varia. Então, assim, eu acho que é um livro que ele discute vários assuntos e é realmente um livro muito necessário. Eu acho que ele é um livro emocionante, é um livro que é interessante, porque você fica curioso pra saber o final do mistério. O final do mistério, ele é assim... Juro, eu fiquei com o estômago embrulhado, assim, depois de ler. Eu lembro que eu tava lendo à noite, eu não consegui dormir, mas não é porque é assustador, é só porque eu fiquei muito chocado, assim, com o que aconteceu. Então, realmente eu achei que foi um livro muito bom. E agora, o que eu não gostei. Olha, por que eu dei 4 estrelas ou então 4,5? Por que não foi um livro 5 estrelas? E a verdade é que eu acho que eu demorei muito pra ler esse livro e eu acho que a culpa não é só em mim, sabe? Eu acho que assim, eu comecei a ler esse livro no dia 1º de janeiro e terminei de ler ele no dia 31 de janeiro, ou seja, eu demorei literalmente um mês pra ler o livro. E assim, gente, eu acho que esse é um livro que eu não deveria ter demorado tanto assim pra ler. E o que eu acho que são duas coisas. Eu acho que, primeiro, o ritmo do livro poderia ser um pouco mais rápido. Eu acho que o livro, às vezes, ele é um pouco lento, assim. Eu, pessoalmente, acho que tinha alguns capítulos, assim, que ela podia, tipo, tirar, que não ia fazer a menor diferença. Mas, de uma maneira geral, assim, igual eu falei, eu gostei do livro. Eu só tô falando que eu acho que o ritmo não precisava ser tão devagar. Eu acho que ele podia ter ido um pouquinho mais rápido, podia ter resolvido o mistério um pouquinho mais rápido, ou então não necessariamente resolver o mistério, mas tipo assim, só podia ter ido mais rápido, eu acho que é isso. E segundo, que eu acho que tem uma determinada parte no livro, que é uma parte que ela tá tendo ela acaba se relacionando ali com o Chase Andrews, não vou falar que tipo de relação, se é de inimizade, se é de amizade, se é de namorados. Ela acaba tendo uma relação ali com o Chase Andrews, que é justamente meio que pra tentar também dar uma luz lá no final do livro do porquê que o mistério se resolve da maneira que ele se resolve. Mas eu achei que essa parte, tipo, que é mais ou menos assim, na metade do livro, eu achei que essa parte foi bem chata. Assim, eu realmente não gostei dessa parte. Eu fiquei com bastante preguiça, foi uma parte que eu demorei muito pra ler, e eu realmente acho que essa parte poderia ter sido um pouco mais interessante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem, inscrevam-se. E é isso. Tchau, tchau.